Olá pessoal, eu sou o arranjador Marconi, bem-vindos aqui ao nosso Papo Dedilhado. O nosso papo de hoje é em cima da nona do acorde, como fazer esse acorde tão bonito e tão elegante que é o acorde com nona, mas muita gente acaba fazendo errado, não sabe usar da forma correta. Então hoje eu vou conversar um pouquinho sobre esse acorde e vou dar umas dicas aqui de como utilizar corretamente a nona dentro do acorde e dentro do arranjo também, para ficar legal aí a música, ficar elegante, ficar bonita. Muita gente acaba decorando alguns acordes com nona e sai trocando todos os acordes que ele conhece por esse acorde que ele decorou, colocando nona e sai espalhando nona para tudo que é lugar. E acontece que não é bem assim, a gente tem que saber utilizar a nona corretamente, quando colocar a sétima também junto, quando tem uma obrigação de colocar a sétima, quando a gente não coloca a nona, não pode colocar a nona, senão fica literalmente errada a música. Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho nesse bate-papo de hoje, para você realmente entender como utilizar a nona corretamente e parar de realmente aí colocar a nona e espalhar a nona para tudo que é lado e deixando a música aparentemente bonita, e não é bem assim. Para você usar o acorde com nona corretamente, você precisa entender que cada acorde com nona tem uma função diferente. Existe acorde de passagem com nona, existe acorde sus, que é o sus2, sus9, que ele é utilizado de uma forma diferente. Existe o acorde dominante, que também leva a nona. Existe acorde menores, que leva a nona também, nona menor. Tudo isso você tem que entender, não é sair jogando acorde com nona de qualquer jeito, senão a música vai ficar errada, como eu disse lá atrás. Então tem que tomar muito cuidado. Então o grande macete é você realmente entender essa parte harmônica da funcionalidade dessa nona, porque a música precisa ter essa combinação da melodia com a harmonia, senão não dá certo. Depois que vem a ornamentação, ela tem que estar combinando primeiro para depois você explorar e botar o seu gosto musical na música, mas primeiro é combinar a melodia com a harmonia. Dito isso, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o acorde sus2 e o sus9 e o acorde com nona. Muita gente confunde quando aparece essa nomenclatura aí de sus2 ou sus9 e acaba achando, muita gente acha que é sustenido, não tem nada a ver com sustenido. Quando aparecer essa nomenclatura aí, significa que a terça do acorde foi suspensa, tá bom? Você eliminou a terça maior e colocou ou o segundo grau ou a nona, que na verdade é a mesma nota, só que está oitavada. Então muita gente confunde aí e, claro, a aplicação também é diferente. Então, por exemplo, o acorde dó com nona, ele tem o terceiro grau maior, tudo bem? E o acorde sus9 ou dó sus9, ele não tem o terceiro grau maior. Foi eliminado o terceiro grau e nós colocamos só a nona, substituindo esse terceiro grau maior. Esse acorde continua sendo maior, porém é um acorde suspenso, tá bom? Então, por exemplo, ó, dó com nona, colocando a terça, aqui, ó, a terça está aqui, ó, que é o mi. Dó e a nona está aqui embaixo e o sol, que é o quinto grau, está solto, ó. Esse é o dó com nona. Agora, esse contestando aqui já é o dó sus9, porque nós colocamos aqui a nona, mas foi eliminado a terça, que é o mi, troquei pela nona e não tem terceiro grau aqui. Então esse acorde aqui é o dó sus9, ó. Vê a diferença? Então, a partir de hoje você não vai ter mais essa dúvida. Então, cuidado aí, porque a melodia, muitas das vezes, ela cai no terceiro grau do acorde. Então, você não pode fazer, por exemplo, o acorde sus, dó sus9, se a melodia for o mi.
você tem que fazer esse Dó com nona aqui, tá? Ou outro Dó com nona, incluindo sétimas às vezes, mas que tem essa terça. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos aqui de alguns erros que a galera comete com essa jogada aqui do sus, colocando Dó sus em qualquer lugar. Então preste bem atenção. Agora existe uma outra situação, é quando a gente coloca o acorde sus2. Esse 2 também é a mesma nota que a nona, tá bom? Por exemplo, o Ré. O segundo grau de Ré é o Mi. Então, a nona do Ré também é o Mi, tá bom? Então, é só você entender, quando você bater o olho aí e ver Ré sus 2, é a nona também, tá? Porque muita gente escreve assim, a grande maioria escreve assim, mas não está errado você colocar também Ré sus 9 também, tá? O importante é você entender que esse 2 aí é a nona, tá bom? É o segundo grau, que é a mesma nota. Por exemplo, o Ré é maior. Se eu eliminar essa terça maior aqui, ó, que eu faço sustenido, eu soltar, vai aparecer a nota Mi, que é o segundo grau de Ré, que também é a nona. Então, você pode escrever aqui Ré sus 2, ó. Que não deixa de ser também Ré sus 9, tá? Então, toda vez, resumindo aí, toda vez que você tiver um acorde com nona sem o terceiro grau maior, esse acorde ele é suspenso, tá? Ré sus 9 ou Ré sus 2, tá bom? Se você incluir a sétima também nesse acorde, transformando em um acorde dominante, por exemplo, mas colocando a nona também, e não tiver o terceiro grau, ele também é um acorde suspenso, tá bom? Ficaria, por exemplo, Ré sus 7, 9, porque não tem o terceiro grau. Se você incluir o terceiro grau, esse acorde ficaria somente Ré 7, 9. Por exemplo, ó, Ré 7, 9. Ó, primeiro, que é o Ré, terça maior, sétima, que é o Dó, e o Mi aqui, que é a nona. Então, Ré com sétima e nona. Agora, se eu fizer sem essa terça, colocar pestana, deixar a sétima aqui, o quinto grau aqui também, e deixar a nona aqui também, sem o terceiro grau, então esse acorde aqui, ele já é um acorde sus 7, 9, tá? Só você entender a diferença aí e ficar bem atento aí essa nomenclatura e também como utilizar, porque muda. Então, por exemplo, muita gente erra fazendo esse acorde com nona aqui, sus 9, preparando para cair no tom da música. Não é adequado fazer isso, porque você tirando a terça dele, não colocando a sétima também, no acorde dominante agora, tá? Falando do acorde dominante, preparação, você tira a característica do acorde. Então é interessante que você, quando fizer o acorde dominante, coloque a sétima. Quer colocar a nona também, mas coloca a sétima também. Eu posso utilizar até o sus, tirando a terça, mas eu colocando a sétima, eu determino que aquele acorde é dominante, tá bom? É uma dica aqui muito legal. Por exemplo, estou em Sol, ó. Lá menor com sétima. Se eu fizer isso aqui, ó. Ó, entendeu o Sol, como é que fugiu? Você não colocou a sétima, não colocou terça, e você não determinou que esse acorde aqui é um acorde de preparação. Então, quer colocar a nona aqui, você tem que colocar a sétima também, uma dica aqui. Então, vai preparar acorde dominante, inclui a sétima também menor, que você realmente deixa o acorde aí característico do campo harmônico, né? Com a caracterização certa. Então, vamos lá, ó, a diferença, ó. As duas maneiras, ó. Ó, preparou, coloquei a nona e caí. Ré 7, 9. Agora vou fazer o Ré sus 7, 9. Vai dar certo também, ó. Agora, ó. Fica muito legal, fica top. Então,
Entendeu? Que eu falei lá no início, você tem que saber utilizar a nona também, senão fica errado o acorde. Agora, esse acorde sus2 ou sus9, ele fica muito legal para você utilizar como passagem ou iniciar uma música também, tá? Usar como quarto grau, não tem problema nenhum. Não pode usar como dominante, como eu falei agora há pouco, né? É interessante você colocar a sétima também. Como passagem fica legal. Por exemplo, estou no Sol. Eu quero ir para o Mi menor. Então eu uso esse Ré sus2 aqui, fica legal como passagem, ó. Pode fazer a passagem voltando para o Dó também, ó. Por exemplo, estou em Mi menor. Viu? Ele é quinto grau de Sol, porém ele está tendo uma função diferente. Nós estamos utilizando esse Ré sus9 como passagem para cair no Dó e não no primeiro grau. Entendeu a diferença? É muita coisa para estudar, mas essas dicas são legais para você realmente começar a mudar seu jeito de tocar em casa e começar a utilizar o acorde com nona corretamente, né? É importante demais. Então, fique atento nessas passagens aí. Fica legal você utilizar esse sus2/9, como eu falei, como passagem, tá? Ou iniciar uma música também. Só cuidado com a melodia, que precisa combinar. Falando dessa combinação aí da melodia com a harmonia, muita gente acaba errando porque não sabe aquela diferença que eu falei lá atrás do acorde sus2, sus9 para o acorde com nona, que tem o terceiro grau maior. E a melodia, às vezes, é literalmente esse terceiro grau maior. Então, você não pode colocar o acorde sus aonde a melodia está pedindo você fazer o terceiro grau. O acorde tem que ter esse terceiro grau. Entenderam? Então, por exemplo, tem músicas que a melodia começa naquele acorde fazendo o terceiro grau, literalmente. Então, você tem que fazer um acorde com nona, mas incluindo o terceiro grau também. Eu vou passar um exemplo aqui da música Raridade, do Ânio Freire. Ela começa com essa ideia da melodia usando o terceiro grau do acorde, terceiro grau maior. Então, nesse caso, eu não posso colocar acorde sus2 ou sus9. Por exemplo, vou fazer em Mi maior. Muita gente colocaria isso aqui, ó. É bonito o acorde, mas não para esta música, porque eu preciso colocar o terceiro grau aqui. Porque a melodia é a terça, que é o Sol sustenido, né? Começa aqui, ó, por exemplo, ó, fazer Mi com sétima maior. Essa é a melodia, ó. Ó. Não consigo ir além do seu olhar. Viu a ideia? A melodia aqui, então eu não posso tirar esse Sol sustenido daqui. Então eu colocaria aqui, se eu quisesse colocar a nona, colocaria a terça aqui, que é a melodia, o Mi, que é principal, a fundamental, a nona e a sétima maior também. Então eu faria o acorde Mi com sétima maior e nona. Aí ficaria legal, ó. Ó, ó. Não consigo ir além do seu olhar. Viu a ideia? Agora colocando o sus, olha como é que fica estranho, ó. Desafina. Não consigo ir. Tá fora, entenderam? Então cuidado aí com essa parte aí de usar a melodia. Você tem que entender que a harmonia tem que combinar com a melodia. E prosseguindo dessa mesma música, quando ela entra no Lá maior aqui, também a melodia faz o terceiro grau maior. Então muita gente acaba colocando Lá sus e fica errado. Então o certo é colocar um Lá com nona, se você quiser, que tenha terça maior no caso. Esse Lá aqui com nona, ó, ele tem o terceiro grau, aqui, ó, que é o Dó sustenido. Então fica legal usar esse Lá aqui nesse momento. Mas se eu fizer esse Lá sus2, fica fora, fica desafinado. Olha só. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. Marconi é o mesmo acorde, não é?
Ele está com nona também, mas é um Lá sus9, é o Lá sus2, não tem o terceiro grau. Esse aqui já tem o terceiro grau. A melodia tem que combinar com o acorde. Então preste muita atenção nessa ideia aí, senão você vai desafinar aí toda hora com o seu instrumento. Então se liga aí nesse bate-papo de hoje, que é muito importante para você identificar quando você tem que colocar acorde sus2, sus9 ou acorde com nona. Então preste bem atenção, dá uma olhadinha no vídeo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante aí. Galera, não esqueça de dar uma olhada aqui embaixo na descrição, eu tenho vários cursos, tenho curso de harmonia, curso de arranjo. Gente, um forte abraço, não esqueça de curtir lá embaixo, dando like também, compartilhe esse vídeo com a galera toda aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.